Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre as causas de obesidade na síndrome de Prader-Willi e quais as alterações hormonais responsáveis pela obesidade. Então, só para lembrar, as alterações endocrinológicas na síndrome de Prader-Willi são várias, e aqui uma das mais importantes é a obesidade. Então, muitos pacientes acabam, no decorrer da evolução da doença, ficando com obesidade. Fora isso, a gente tem aí outras alterações, como a deficiência de hormônio de crescimento, hipogonadismo, que é a falta do desenvolvimento da puberdade, diabetes tipo 2, hipotireoidismo e a insuficiência adrenal. Essas prevalências acabam mudando um pouco de acordo com o estudo e a maneira como foi avaliado, mas realmente em relação à obesidade a gente não tem muita dúvida que quando a gente não interfere a evolução natural da doença, acaba se desenvolvendo sim a obesidade. E aqui então eu vou mostrar para vocês quais são os genes, né, que estão na região da síndrome de Prader-Willi. Esse é o cromossomo 15 que vocês estão vendo aqui. É um cromossomo com muitos genes, então essa região é bastante complexa e importante. Esses genes aqui que estão em azul é o que a gente chama na verdade, do complexo de SNORD, mas todos esses genes aqui que estão nessa região, escrito PWS, são os genes que estão dentro da síndrome de Prader-Willi. Então, quando existe a falta, né, ou do alelo paterno ou a dissomia uniparental, o que acontece é que todos esses genes aqui não estão naquela criança que tem a síndrome de Prader-Willi. E eu queria mostrar para vocês um dos genes que está sendo mais estudado, que é esse gene, né, não complexo, aqui é um cluster de genes, que é o SNORD 116. E por que que esse SNORD 116 ele é importante? Porque é a deficiência desse gene, então a falta desse gene, que vai levar a todas as outras alterações hormonais. Então a gente tem aqui que o SNORD 116, ele é um gene importante para o processamento da grelina, que é um hormônio que eu vou falar um pouco mais à frente, e também para a maturação aqui dos neurônios que produzem ocitocina. Então é por isso que as pessoas que têm a síndrome de Prader-Willi, elas têm falta de ocitocina e tem também uma alteração nesse processo da grelina. Eu vou mostrar para vocês depois que a grelina é um dos hormônios mais estudados na síndrome de Prader-Willi. Então, a falta desses NORD de 116 vai também levar à falta de expressão nesse fator de transcrição que é o NHLH2. Esse fator de transcrição, ele é muito importante porque ele também vai ajudar no processamento da proconvertase 1. A proconvertase 1 é uma enzima que cliva pré-hormônios nos outros hormônios que vão ser os hormônios ativos. Então, quando eu deixo de ter esses NORD 116, eu não vou ter também, eu vou ter uma diminuição da expressão desse fator de transcrição, que é o NHLH2, então por isso eu vou ter menos proconvertase 1. Quando eu tenho menos proconvertase 1, eu vou deixar de ter esses outros hormônios que precisam dessa enzima para fazer sua conversão e virar em hormônios ativos. Então, aqui, por isso que eu entra aqui todas essas clivagens, né, do próprio melanocortina, diminuindo aqui o alfa-MSH, que é responsável, então, pela hiperfagia. Eu também vou ter a diminuição da conversão de pró-ocitocina para ocitocina, por isso que eu vou ter diminuição de ocitocina. Esse outro fator aqui, o BDNF, também é importante, principalmente para a regulação de peso. Eu também vou ter, então, aumento aqui da pró-grelina, com a diminuição da conversão da grelina, e depois eu vou explicar para vocês os tipos de grelina. Também vai acontecer uma pouca conversão dos hormônios aqui, né, o GNRH, dando então aqui as gonadotrofinas, e essa criança então vai ter um hipogonadismo, assim também como o hormônio de crescimento, então o pró-GHRH, ele não vai se converter aí no GH, no hormônio de crescimento, e assim também como a pró-insulina não vai conseguir converter em insulina. E a gente sabe que as crianças com a síndrome de Prader-Willi também têm um nível de insulina um pouco mais baixo comparativamente às crianças que têm obesidade. Então, por isso, todas essas alterações hormonais estão presentes na síndrome de Prader-Willi.
principalmente pela falta de expressão desse gene aqui, desse cluster de gene que chama o SNORD 116. Então, explicando um pouquinho a fisiopatologia da obesidade na síndrome de Prader-Willi. Aqui eu mostro para vocês, então, que nós temos duas grandes populações de neurônio, né, dentro aqui do núcleo arqueado, e essas populações de neurônios, elas são responsáveis pela fome e saciedade. Então, a gente tem aqui próprio melanocortina, né, que é o PONC, dando a saciedade, e o neuropeptídeo Y é um dos mais potentes agentes que vão fazer da fome. Então, o que acontece na síndrome de Prader-Willi? O primeiro hormônio que eu já falei é o hormônio da grelina. A grelina ela é produzida no fundo gástrico. E à medida em que nós estamos em jejum, essa grelina vai elevando e à medida que ela vai se elevando, ela também vai provocando mais fome. As pessoas com a síndrome de Prader-Willi têm esse nível de grelina mais alto do que outras pessoas. E é interessante que isso acontece desde a fase em que as crianças ainda estão com baixo peso, ou seja, ainda não tem aquela compulsão, mas a grelina daquelas crianças já está elevada também. Então, o aumento da grelina vai ativar esses dois neurônios aqui que vão provocar fome. Outras coisas que estão alteradas na síndrome de Prader-Willi. Esses hormônios aqui, eles são hormônios periféricos, então peptídeo YY, produzido aqui no trato gastrointestinal, no ilho, ele também está diminuído na síndrome de Prader-Willi. E a função desse peptídeo YY é sinalizar, informar o cérebro que já chegou um alimento lá, então ele vai dar sinal de saciedade. Como isso na síndrome de Prader-Willi está diminuído, esse sinal também chega mais fraco. Ou seja, eu vou ter mais fome mesmo depois que eu acabei de comer. Eu já falei então também da insulina, que a síndrome de Prader-Willi eles produzem menos insulina. A insulina é um potente sinalizador também de saciedade. A insulina ela vai agir inibindo os núcleos que dão a fome, estimulando os núcleos que dão saciedade. Então, como eu tenho uma diminuição da insulina, eu vou ter essas duas maneiras, eu vou ter mais fome. A leptina ainda existe certa controvérsia se ele está aumentado ou diminuído em relação à pessoa com obesidade que não tem a síndrome, mas a princípio a leptina também é um hormônio produzido dentro do tecido adiposo que regula a fome e saciedade. Alguns estudos mostram que possivelmente as crianças com a síndrome de Prader-Willi teriam um pouco menos de produção de leptina e por isso também sinalizariam menos saciedade para o sistema nervoso central. Fora isso, nós temos outras coisas que podem ajudar a contribuir na questão da obesidade. Então, nós temos aqui a diminuição do hormônio de crescimento, que vai levar não só à deficiência do hormônio de crescimento, mas também a diminuição de massa magra, com o aumento da massa gorda, e isso levando também a uma diminuição da taxa metabólica basal, ou seja, são crianças com metabolismo também mais lento. Outra coisa que pode contribuir é, então, o hipotireoidismo central. Isso também levaria a uma diminuição da taxa metabólica. Então, quando nós somamos todas essas alterações que contribuem, então, para que uma pessoa com a síndrome de Prader-Willi ela tenha mais fome e menos saciedade. Em relação à grelina, eu queria comentar que nós temos a forma da grelina ativa, né, que é a grelina acilada, e uma grelina que é a forma não acilada. Então, o que acontece? Quem faz a ação da fome é esta aqui, a grelina acilada. Nas crianças com a síndrome de Prader-Willi, como eu disse, desde bebezinho, essas crianças têm o nível de grelina aumentado. Mas o que se encontrou é que enquanto esses bebês, né, têm um nível de grelina aumentado e eles não têm fome, na verdade o que eles têm é um nível de grelina não acilada aumentada. O que faz? Essa grelina não acilada, ela inibe esta grelina aqui, tá? Então, por isso que os bebês não têm, mesmo tendo grelina, não têm tanta fome. E ao passo que depois, com o passar do tempo, à medida que essas crianças crescem, o que eles têm é um nível de grelina acilada muito alta. E essa grelina é o que faz da fome. O que se encontrou também é que crianças com a síndrome de Prader-Willi têm 4 vezes mais nível de grelina em relação à criança da mesma idade. Então, esse é um outro ponto importante que estimula a fome nas pessoas com a síndrome de Prader-Willi. E aqui eu vou mostrar para vocês o ciclo da hiperfagia.
Então, a gente tem que eles têm mais impulsividade, ou seja, à medida que essas crianças veem o alimento, o estímulo visual é muito potente, eles têm um impulso maior para pegar o alimento. Fora isso, eles têm uma menor inibição, então, depois que eles veem, eles não conseguem se controlar, e eles também têm uma maior recompensa após comer. Então, a menor inibição, que eu disse, também ocorre por todos aqueles hormônios que estão alterados, que não sinalizam a saciedade, e depois eles têm mais recompensa, eles têm maior prazer depois que comem. Isso foi demonstrado através de ressonância funcional, que comparou, então, quais áreas do cérebro estavam ativadas depois que essas pessoas comiam, em relação a uma pessoa com obesidade e uma pessoa com síndrome de Prader-Willi. Notem aqui que o vermelhinho é a pessoa com a síndrome de Prader-Willi, e depois que comeu, essas áreas, que são áreas muito relacionadas também à questão do prazer de comer, estão mais ativados do que os controles, né, que não têm a síndrome de Prader-Willi. Com tudo isso, então, com uma maior facilidade de ganhar peso, porque eu tenho uma inibição da minha saciedade e eu tenho mais fome, essas pessoas raramente precisam de uma taxa de calorias muito alta. Então, em geral, por isso que a gente fala que essas crianças, né, e adolescentes têm menos necessidade de caloria para o seu gasto energético. Então, raramente eles ultrapassam, aqui eu estou falando de adultos, entre 1.000 e 1.200 calorias. A gente sabe que as crianças pequenininhas, muitas vezes elas precisam de 500, 600 calorias. Lógico, isso vai ser individualizado, mas são crianças e adolescentes que têm, em média, 60% menos do que a recomendação de uma pessoa da mesma idade. E por isso, muitas vezes, como eles têm uma restrição muito grande em termos de calorias e aí também em termos de alimentos, né? A gente sabe que nós devemos suplementar alguns minerais, algumas vitaminas, especialmente cálcio e vitamina D, se a dieta for muito pobre. Bom, em relação à síndrome de Prader-Willi e à obesidade era isso. Até a próxima aula. Um abraço para vocês.